Que bom estar aqui. Bom estar aqui nesse dia tão especial que o Senhor pediu que a gente santificasse. Eu, particularmente, sou apaixonado, tenho sido cada vez mais convencido pelo Rua, pelo Espírito do Santo, de que não existe um povo com leis tão sofisticadas. E essa porção deixa um pouquinho isso bem claro para a gente vai ter oportunidade de estudar mais amanhã no Café com Torá. Mas eu queria começar lendo a porção que está em Deuteronômio, já foi lida em hebraico. Eu peço perdão a vocês, meu hebraico, se passar de Todarabá, já é um lucro, mas a gente vai crescendo e caminhando, amém? Não importa o quanto você está aprendendo, o importante é você não desistir nunca, é perseverar, amém? A corrida para o reino não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de resistência. Não vence quem chega primeiro, mas vence aquele que persevera até o fim, amém? Então vamos lá, diz assim a palavra do Eterno para nós, nessa porção: estas são as palavras faladas por Adonai a todo Israel, no lado mais distante do rio Iarden, no deserto de Aravá, diante de Suf, entre Parã e Tofel, Lavã, Hatzerote, diz Haravá. São 11 dias de jornada de Horebe a Cades Barneia, através do caminho do Monte Seir. No primeiro dia do 11º mês do 40º ano, Moshe falou ao povo de Israel, repassando tudo o que Adonai ordenou que lhes falassem. Isso ocorreu após a vitória sobre Sihon, rei dos Emorreus, que vivia em Hesbom, e Og, rei de Bassã, que vivia em Astarote, em Edrei, além do Iarden, na terra de Moabe. Moshe assumiu a responsabilidade de expor esta Torá e disse: até aqui. É interessante, estudando sobre a porção Devarim, que quer dizer palavras, eu já tinha me apercebido de algumas coisas nesse texto. Eu particularmente gosto muito desse livro, porque tenho estudado já há algum tempo e percebo quando o Eterno entrega a Torá para esse povo, para nós, que somos o seu povo, ele tinha um objetivo claro. O primeiro objetivo era que nós vivêssemos, aprendêssemos e vivêssemos. Mas o segundo objetivo, de tamanha importância, era que a gente pudesse ter a capacidade de ensinar a todos os povos. Se alguém puder me trazer um copinho d'água, eu vou ficar muito grato. Primeiro porque, quando a gente lê a Torá com um cunho exclusivamente religioso, eu falava disso dessa semana, já tenho falado disso algumas vezes para algumas pessoas, a gente pode perder, a gente pode não se ater a tudo aquilo que o Eterno, de uma maneira muito sábia e inteligente, deu ao seu povo e a toda a humanidade. Eu queria só citar um exemplo para vocês. Eu hoje vou fazer muito agachamento aqui. Conversava outro dia com o namorado da minha filha, Bruno, sobre a importância da Torá. Bruno é advogado formado, e a gente, quando se forma na faculdade, quem fez faculdade ou quem está estudando, o primeiro semestre sempre é um semestre que fala da história. Sempre é, em todas as áreas. Pedagogia, direito, enfim, arquitetura, qualquer uma dessas áreas, primeiro semestre é aquele semestrezinho mais chato, que a gente ouve muita teoria. E eu fiz administração, e depois fiz pedagogia, e depois fiz uma pós-graduação em gestão, e
sempre que passava pelo primeiro período, era a história, e a história sempre foi muito cruel ao negar ou ao excluir a influência do povo judeu sobre a terra. Eu até costumo falar assim que um dos grandes desafios nossos, como povo de Deus, é fazer essa Torá ser traduzida de forma a ser inteligível, as pessoas conseguirem compreender todo o seu significado. Porque me parece que existe uma barreira. Quando se fala de Torá, se fala só de religiosidade, ou se fala somente de um padrão que deve ser seguido dentro de uma congregação ou dentro de uma sinagoga. Mas quando se fala de Torá, se fala de muitas coisas para o dia a dia, para as profissões. Tem um texto que eu gosto nesse mesmo livro de Devarim, que diz assim, não é a porção, mas eu queria que você só acompanhasse o que eu vou ler. Que grande nação existe que detenha leis e regras como as de toda essa Torá, que ponho diante de vocês hoje? Que nação e grande povo existe que tem umas regras e leis como essa? Em outras traduções, chega a dizer tão sofisticadas quanto essa. Eu conversava com o Bruno e falava assim, a Torá, na minha visão, ela é muito mais rica do que a gente consegue perceber se a gente somente canalizar ela para a congregação. Eu falava, você é formado em Direito, não é? E aonde você aprendeu sobre primeira, segunda e terceira instância, aonde isso surgiu? Se a gente for ler a história do direito, vai dizer que surgiu na Babilônia, ou vai vir alguma coisa greco-romana. Mas se a gente lê na porção dessa semana, a gente começa a perceber por que Moisés, por que Moshe tinha tanta necessidade de falar essa Torá novamente. Eu quero entrar nisso daqui a pouco. Mas na porção de hoje diz assim, quero que você acompanhe aí, por gentileza. Lembrando que Devarim, Moshe está repetindo o que já foi falado nos outros livros. Mas a partir do capítulo 1, versículo 14, diz assim, vocês me responderam, o que disseste seria bom para fazermos. Por isso convoquei os chefes de suas tribos, homens sábios e inteligentes, e fiz dele cabeça sobre vocês, líderes encarregados de 1.000, de 100, de 50 e de 10 pessoas, e oficiais tribo por tribo. Quando eu peguei e li esse pedacinho para o meu genro, o futuro genro, eu falei, aqui o Eterno estabelece as instâncias de julgamento. Então eu tenho uma causa que aparentemente ela é simples, eu vou a um juiz de 10. Se esse juiz de 10 não consegue resolver, eu vou ao juiz de 50, e se ele não resolver, eu vou ao juiz de 100, ao juiz de 1.000, ou vice-versa, e por fim, se eu não conseguir resolver em nenhuma dessa instância, eu subo ao Eterno. Nenhum livro de história do direito informa isso, que Moshe, ou o Eterno, estabeleceu isso. Outra coisa interessante que a gente observa, a gente viveu o ano passado uma polarização sobre votação e eleições absurda, onde o Brasil se dividiu, lamentavelmente, e a gente fala assim, eleição não é algo que um discípulo deve participar. Ou as eleições é algo que o povo de Deus não deve se envolver. Política, a gente deve ficar fora. Quando, na verdade, o próprio Eterno estabelece que não. Política, você deve ficar dentro, no sentido de que você também é responsável por aquele que você elege. O mesmo texto diz assim, escolha para si, versículo 13, escolha para si, o verbo escolher significa que eu tenho liberdade de escolher entre A ou B. O texto fala assim, escolha para si, de cada uma de suas tribos, homens sábios, sensatos e inteligentes, que eu farei deles cabeça sobre vocês. O Eterno manda eu e você escolher das tribos, homens sábios, sensatos e inteligentes. Aí você fala assim, Marcelo, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, a tribo passou, mas hoje vivemos numa sociedade em que a nossa democracia pede que a gente escolha homens sábios, homens ou mulheres sábios, sensatos e inteligentes. E isso é tão sério
Isso é tão sério que esses homens sábios, sensatos e inteligentes que foram eleitos pelas tribos, eles representaram todas as tribos quando Moshe pediu que fosse espiar a terra. E o que aconteceu quando aqueles 12 espias voltaram? Apenas Josué e Caleb deram informações de acordo com aquilo que o Eterno tinha estabelecido. Essa terra é boa, essa terra é nossa, o Eterno vai nos dar. Os outros 10 falaram assim, lá existem gigantes, eles são fortificados e eles nos olham como gafanhotos. E vocês conhecem a história, o que aconteceu na história? Aqueles representantes do povo que foram escolhidos fizeram com que um povo não herdasse a promessa, pelo menos durante 40 anos. Então, a seriedade da Torá, ela abrange muito mais do que somente uma questão religiosa ou congregacional. Mas eu não quero me ater nisso, eu quero só dizer para você que esse livro é um tesouro que está na sua mão. E ele precisa ser explorado como um tal. Ele não pode ser só colocado de lado e lido somente quando a gente está aqui. Quanto mais você mergulhar nele, mais sábio e inteligente você vai ficar. Mais próximo daquilo que o Eterno quer para o seu povo você vai ficar. Amém? E esse sábado, esse Shabat, é um Shabat especial, como Rosh, Alexandre bem disse, é um Shabat Razon, que me chama e te chama para ter uma visão alongada. Porque daqui a 7 dias, em 9 de Ave, era comum ou aconteceram coisas nesse dia muito trágicas. O primeiro e o segundo templo foram destruídos. E o Eterno chama a gente um Shabat antes, para que a gente tenha uma visão longa acerca do futuro. Porque é comum, e eu falava ontem com as minhas filhas, enquanto a gente conversava, tomando um chazinho de camomila para acalmar, que a gente às vezes se envolve na nossa vida de uma maneira tão intensa, com trabalho, família, responsabilidades, futuro, preocupações. Como Yeshua fala, as preocupações acerca das coisas da vida fazem com que eu e você nos tornemos infrutíferos. E isso é muito comum. Mas esse Shabat, o Eterno está me convidando e te convidando para olhar além. E aí eu conversava com elas sobre essa visão de futuro. O que eu vou falar aqui é uma verdade, né? Vivemos no ano judaico 5.783. No ano do calendário gregoriano, 2023. Mas a gente sabe que o Eterno estabeleceu Israel como termômetro profético das suas promessas. Cantamos aqui, ele é um Deus de promessas. Ele falha em alguma promessa? Não. Todas elas vão se cumprir, amém? E qual é a promessa mais aguardada que eu e você devemos ansiar? É a promessa da cura, é a promessa da restauração, é a promessa da prosperidade, ou é a promessa do reino? É a promessa do reino, que venha o teu reino. E quando a gente se pega olhando as datas, ninguém sabe, eu não sei o dia nem a hora. Mas a palavra deixa pistas. Assim como uma mulher que está para ter neném, as dores de parto anunciam que em breve o bebê vai nascer. E os acontecimentos e os dias e as estações, lemos aqui em Bereshit, que a lua e as estrelas e o sol servem para tempos e estações. Quando a gente olha para o céu, Rosh Alexandre sabe disso, o céu conta uma linda história. A história da redenção da humanidade. E a gente está no ano 5.783 e há estudos que dizem que é um tempo chamado de tempo dos gentios. Porque o 7º milênio é o 7º milênio de Yeshua, amém? Ansiamos por esse milênio.
em que Yeshua reinará e governará de forma justa nessa terra. Então, se as contas estão certas aqui, se esse calendário judaico ou o calendário está certo, a gente está a 217 anos da vinda do Mashiach, ou dos acontecimentos futuros. Amém? Mas existe aí mas existe uma linha de raciocínio que dizem que tem 200 anos de margem de erro, né? Para mais ou para menos. Se for 200 anos de erro, de margem de erro para mais, quero dar uma boa notícia para vocês. Estamos no ano 5.983. Você já fez planos para os seus próximos 17 anos? Porque se você fez, é melhor você alinhar o seu tempo e o seu relógio ao eterno. Porque se esse tempo estiver certo, meu irmão, minha irmã, eu e você temos nessa terra mais 17 anos apenas. Não dá nem para eu acabar de pagar a minha casa. Vou sair devendo a Caixa Econômica. Ainda bem que ele foi preparar a morada. Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso é que todos os meus anseios, eu falo de mim agora, todas as minhas preocupações com o futuro, elas perdem totalmente o valor. E eu começo a fazer conta pensando assim, se são só 17 anos, eu preciso entender cada vez mais o que o Senhor tem para a minha vida. Eu preciso entender, e não só entender, mas eu preciso ser luz entre os gentios, entre aqueles que não conhecem, como vivendo de uma forma correta a Torá. De uma forma que ela seja lâmpada para os meus pés e também luz para o meu caminho, para que aquele que está perdido olhe o meu bom procedimento e glorifique ao Senhor. Lá em Atos 2, os discípulos, eles ansiavam, eles esperavam esse reino e viviam de uma forma extraordinária. Por quê? Porque eles ansiavam pela vinda. E a gente conversava lá em casa e falava assim, 17 anos, aí algumas falaram assim, não dá nem para ter filho, não dá nem para casar, né? Eu falei, poxa, 17 anos ainda na minha casa? Não vou me aposentar nunca. Estou brincando. Fiquem um tempo que vocês quiserem. A casa é de vocês. Mas a gente começou a ficar preocupado. E que bom que a gente consegue, em meio à correria, parar e refletir. Porque esse é o nosso chamado. Essa é a nossa maior esperança. É que venha o reino de Deus. E que ele seja estabelecido. E aí, enquanto a gente conversava, eu me lembrei de uma parábola que Yeshua conta, que é a parábola das 10 virgens. Todo mundo aqui conhece. Diz que tinham 5 que eram nécias e 5 que eram prudentes. E o engraçado, lendo a parábola hoje, eu já li ela algumas vezes, mas lendo de ontem para hoje, eu percebi uma coisa comum às 10. Todas elas adormeceram. Todas elas adormeceram. As 10, tanto as sábias quanto as nécias. Todas. E aí eu fiz uma analogia com a minha vida. E eu falei assim, será que eu também estou adormecido nessa expectativa futura e me esqueço de trazer isso à memória? E me esqueço de avivar em mim ou de fazer com minha mente e meu coração pensem, falta pouco tempo. Falta pouco tempo para a nossa grande redenção, amém? Falta pouco tempo. Alguns aqui não vão nem provar a morte. Se essas datas estiverem certas, alguns de nós aqui do salão nem morreremos. Amém? Você fica feliz com isso? Amém? Eu fico muito feliz. Mesmo sabendo que lá por volta, se for 17 anos, lá por volta do ano 14, a coisa vai estreitar um pouquinho. Mas que bom,
porque a nossa redenção hoje está mais perto do que estava ontem, amém? E eu queria ler com vocês, porque é um tempo de visão, o Rosh Alexandre já falou aqui, mas eu queria ler Isaías, capítulo 1 com vocês. Porque não dá para ter visão correta se não tiver arrependimento. Não dá para você enxergar com nitidez se você tiver com seu ego inflado. Não dá para enxergar o caminho que o Senhor tem para nós se ainda mantivermos o pecado. E Isaías deixa claro para a gente, e é um texto longo, eu vou ler bem rapidinho porque hoje o tempo é curto. Mas amanhã, no Café com Torá, vocês vão ouvir muito mais coisas acerca da porção, que é muito rica. O texto de Isaías, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Esta é a visão recebida por Isaías, filho de Amotes, concernente a Judá e Jerusalém, nos dias de Uziarro, Yotam, Arcais e Echiarro, reis de Judá. Ouçam céu, ouça terra, porque Adonai está falando. Suscitei e criei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece seu dono, e o jumento o estábulo do seu senhor, mas Israel não conhece. Meu povo não pondera. Ó nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendentes de malfeitores, filhos imorais, eles abandonaram Adonai, rejeitaram o Santo de Israel, voltaram-lhe as costas. Pelo fato de persistirem em rebelar-se, em que ponto deverei atingi-los? A cabeça toda está doente, todo o coração enfermo, da sola do pé à cabeça, não há nada saudável, somente feridas, machucados e chagas, que não foram cobertos, nem tratados, nem suavizados com óleo. Sua terra está desolada e suas cidades estão queimadas até o chão. Estrangeiros devoram a sua terra na presença de vocês, tão desolada como se tivesse sido subvertida por inundações. A filha de Sião foi deixada como uma cabana na vinha, como um abrigo no campo de pepinos, como uma cidade sobre cerco. Se Adonai de Sebaô não tivesse deixado um pouco de nós, um pequeno remanescente, nós teríamos nos tornados como Sodoma e assemelhados a Gomorra. Ouçam o que Adonai diz, governantes de Sodoma. Ouçam a Torá de Deus, povo de Amorrá, porque são oferecidos a mim todos aqueles sacrifícios, pergunta Adonai. Estou farto de ofertas queimadas de carneiro e da gordura de animais engordados. Não me agrado do sangue de touro, cordeiros e bodes. Sim, vocês comparecem à minha presença, mas quem pediu que pisoteassem meu pátio? Parem de trazer ofertas de grãos inúteis. Elas são como incenso repugnante para mim. Rosh Hodesh, Shabat, convocações solenes, não suporto a perversidade das suas assembleias. Tudo em mim odeia seus Rosh Hodesh, seus festivais. Eles são um fardo para mim. Estou cansado de suportá-los. Quando estenderem as mãos, esconderei meus olhos de vocês. Não importa quanto orem, não serão ouvidos, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se. Afastem seu mau procedimento da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Procurem a justiça. Aliviem os oprimidos. Defendam os órfãos. Pleiteiem pela viúva. Venham então, diz Adonai, e conversemos sobre isso. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos e forem obedientes, comerão o melhor dessa terra. No entanto, se vocês se recusarem e se rebelarem, serão devorados pela espada,
pois a boca de Adonai falou. Só até aqui, irmãos. É um texto pesadíssimo. Mas lembra, esse Shabat é um Shabat de visão. De visão. Para que eu enxergue corretamente o alvo, eu preciso deixar práticas de iniquidade. E para começar, tendo a visão corrigida e restaurada pelo Senhor, para que a gente não sofra em 9 de ave, precisamos nos arrepender. Precisamos levar bem a sério o que a Torá fala, e aí é cada um de nós. O Senhor, ele é bondoso, misericordioso, ele é tardio em irar-se. Lembra, eu e você temos um chamado. E o nosso chamado tem a ver com o reino dos céus, não com o reino dessa terra. Quanto mais a gente puder se preparar, se adornar, foi falado hoje aqui na abertura, somos o quê? A noiva. E como uma noiva eu preciso estar adornada, purificada, perfumada para o meu noivo. Porque ele vem. Ele não vai tardar em vir. Que o Senhor, nesse Shabat, possa curar a nossa visão. Que o Senhor nos faça enxergar primeiro a trave do nosso olho, para que a gente consiga ver o cisco no olho do nosso irmão. E que a gente leve tão a sério o que a Torá fala, que a gente seja capaz de se esvaziar por amor ao reino dos céus, por amor ao reino do Senhor, porque ele, quando foi demandado isso, ele não hesitou. Yeshua não hesitou quando demandaram que ele pagasse com a sua vida os nossos pecados. Então que esse Shabat de visão, possa curar os nossos olhos, para que a gente se aproxime do Senhor pelo novo e vivo caminho, tendo as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, fazendo verdadeira techuvá, chegando diante do Senhor consciente de que somos falhos e de que é pela graça de Yeshua que estamos aqui, para que a gente não se vanglorie, para que a gente não ache que já sabe e não incorra nos erros que nossos irmãos tiveram no passado. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele sobre cada um de nós e nos conceda shalom, preparando uma noiva adornada, firme e discernindo tempos e estações. Amém? Glória a Deus.